Beleza. Então, boa noite aí. A gente chegamos na fase 4. Estamos seguindo aqui vivos. E agora a gente vai apresentar aqui o trabalho que a gente fez para essa fase 4 envolvendo a parte de mensageria, né? Então, a gente optou por utilizar aqui o serviço do Rabbit, né? O RabbitMQ, que é um dos padrões aí de mercado. A gente estudou outros, né? No decorrer aí do curso tinha parte também ali do Azure, né? Service Bus. Mas a gente vai focar aqui na parte do Rabbit, tá? Então, só um pouquinho antes da gente mostrar aqui o projeto, a arquitetura, comentar um pouquinho de como é a arquitetura do Rabbit em si, né? E o que a gente vai abordar aqui no trabalho. Então, o Rabbit ele é um serviço de mensageria, ele auxilia aí no desenvolvimento de aplicações quando eu quero trabalhar ela de forma assíncrona, né? Onde eu estou desacoplando a minha solução para poder fazer o que o pessoal chama de escalar a minha aplicação. Então, quando eu faço uma solicitação, ao invés de eu ficar aguardando um retorno para seguir com o meu serviço, eu vou disparando várias requisições e isso é feito de forma assíncrona e eu vou armazenando essas informações, no caso as mensagens, elas vai para uma fila, né? E aí depois eu consigo ter uma segunda, uma terceira aplicação que vai lá e consome essa fila, tá? Então, um resumão aí do serviço de mensageria no geral, independente do Rabbit, Kafka, Service Bus, SNS, é isso. E falando da arquitetura do Rabbit, ele tem aqui o que ele chama de broker, né? Que tem aqui os componentes para poder trabalhar com o Rabbit mesmo. Então a gente tem o Exchange, que é onde as minhas filas vão, as minhas mensagens elas vão chegar aqui no Exchange. E dependendo da forma que eu configurar ele, eu vou distribuir essas mensagens para as minhas filas. Então, Exchange é um componente do Rabbit e o Queues, né, as filas, é um segundo componente. Aí são os principais que compõem o nosso broker. Beleza. Aí como é que eu faço para linkar eles, né, para unir? É aí que eu tenho esse recurso de bind. Depois a gente vai mostrar na tela ali do Rabbit mesmo, fica mais fácil para entender. Mas fazendo esse bind eu estou linkando. Então, quando chega uma mensagem, o que eu tenho que fazer com ela? Para onde é que eu vou encaminhar? E aí eu tenho algumas estratégias, né, para fazer isso. Eu posso fazer isso de forma direta, eu posso usar tópico, ou então esse fanout que é um parecido com direto, só que com várias filas, né? Então, só comentando aqui esses dois, eu não tenho nenhum mecanismo aqui de roteamento. Ele basicamente direciona direto, né? Então, bateu uma mensagem aqui no meu Exchange. Ele está configurado de forma direta, então eu já defino direto. A minha fila 1 é quem vai receber essas mensagens. O Fanout, ele tem a mesma ideia, só que eu vou definir quais são. Eu posso ter uma ou mais filas. No caso aqui, ele tem fila 4, 5 e 6, e todas elas vão receber aquela mesma mensagem, tá? E a terceira opção seria esse de tópico, que é onde eu consigo criar algumas regras, alguns mecanismos para poder direcionar as filas. Então, eu posso definir um nome usando alguns caracteres coringa para ele poder mandar para mais filas. O pessoal utiliza bastante essa parte de tópico, tanto em Rabbit, usa também no Kafka bastante isso para poder eu distribuir, pensando numa aplicação que eu tenha vários módulos, né, igual o carrinho de compras, por exemplo. Eu tenho lá faturamento, tem a parte de estoque, tem a parte de nota fiscal. Então, eu poderia, através de uma mensagem onde eu fiz o meu pedido, eu vou distribuindo nas filas e aí eu vou andando com os status do meu pedido. Então, a parte da fila é isso: Exchange, as filas e o bind. E aí a gente tem dois agentes que a gente desenvolveu aqui, que a gente chama de producer e consumer. O producer é quem vai emitir, vai produzir as mensagens, e o consumer é aquele que vai consumir. Ele vai de fato lá pegar aquela mensagem, ler e fazer o processamento. Tá? Então a gente fez a instalação aqui do Rabbit, deixa eu pegar ele para mostrar. Aí tem só algumas considerações. O Rabbit, ele, quando a gente faz a instalação, baixa no site do Rabbit mesmo, pesquisando no Google. E antes de eu instalar ele, eu tenho que instalar o pacote da linguagem Erlang. Ele é um pré-requisito. Então, eu instalo o Erlang, configuro a variável de ambiente dele. Deixa eu dar até para pegar aqui para mostrar rapidinho. E aí, se eu não tiver essa variável de ambiente, no caso eu coloquei aqui no path, né? Esse C program faz Erlang OTP, eu não consigo fazer a instalação do Rabbit, ele vai dar um problema. Então, preciso instalar primeiro Erlang, configurei a variável de ambiente,
e aí eu consigo trabalhar com ele. Essa interface gráfica aqui que a gente acessa, ele tem a porta dele, né? A porta do serviço do Rabbit é 5672. E para acessar o serviço web tem esse um antes, né? 15672. Ele vem desabilitado por padrão, então eu preciso configurar isso, tá? Então eu entro aqui num diretório do Rabbit, só pegar ele aqui, arquivos de programa, Rabbit. Ele vai ter a pasta aqui do servidor e ele tem essa pasta de binários. Na verdade, são arquivos BAT, né? Então, o BAT tem esse SBIN aqui de plugins. Então, eu passo um parâmetro para ele para habilitar a interface gráfica, usando esse BAT aqui. E aí ele habilita e aí eu consigo acessar o Rabbit, tá? E aí, por padrão, ele tem esse usuário que é o guest, né, de convidado. Então, a senha padrão é essa, mas aí eu consigo, usuário e senha mesmo, mas eu consigo configurar isso, tá? Criar mais usuários, essa parte de administração. A gente vai manter esse aqui, que é mais só para exemplificar o uso, né? Então dá para usar ele. E aqui os mecanismos que a gente comentou, né? Eu tenho, na verdade, os componentes, né? O Exchange, eu crio ele aqui, eu consigo definir o tipo, igual a gente mostrou lá no desenho, e aí depois eu tenho as filas, né? Eu posso criar várias filas aqui. Aí só pegando, para fechar o escopo aqui do que a gente vai tratar, a gente criou esse Exchange do Tech Challenge, e aí quando eu clico nele, eu consigo criar um bind aqui, ó. É onde eu vou amarrar a minha fila com esse meu Exchange, e aí a gente criou esse nome aqui para fazer o roteamento, a chave, né? Games, quando eu mandar para o Exchange, passando essa routing key, ele já sabe que tem que direcionar para essa fila. Que mais? Só para complementar, nos serviços de mensageria, quando a gente está trabalhando com ela, às vezes acontece problema, né? Quando eu estou processando a mensagem, pode dar algum erro. Então, é uma boa prática também aí de arquitetura eu trabalhar com o conceito de DLQ, né? Dead Letter Queries, o fila morta. E assim, eu estou processando uma mensagem na fila, se der algum problema e eu não conseguir processar ela com sucesso, aí eu vou direcionar essa mensagem para uma segunda fila, e aí eu crio um outro consumer só para tratar essas que deram erro, né, que deram problema. Aí, ao longo da apresentação, a gente vai mostrar esse cara funcionando também, tá? Acho que dá para a gente mostrar antes de ir na aplicação, funcionando aqui mesmo. Eu consigo, deixa eu ver aqui no Exchange, mandar uma mensagem só para a gente fazer o teste. Ó. Então, aqui eu vou colocar a routing key, né? Games. E aqui eu não vou nem colocar no payload do JSON, é só um teste mesmo, né? Teste de mensagem. Opa. E aí eu vou fazer a publicação e a mensagem publicada. Se eu for lá na minha fila e olhar agora, aqui em Keys, aí ele respeitou aquela regra e aí a mensagem apareceu aqui, né? Ele tem um contador para mostrar as mensagens. Se eu acessar aqui no detalhe a fila, eu consigo ver esse conteúdo também. Ele tem um recurso aqui, Get Message, né? Eu consigo pegar a mensagem para ver. Eu só tenho que ver essa configuração aqui. Ó. Se eu deixar ela como automático, o ACK, né, de Acknowledge, ele vai ler e tirar da fila. Então eu vou deixar só, ele vai ler, mas não vai tirar da fila ainda. Tá? Eu posso escolher quantas mensagens eu quero ler. No caso, eu só tenho uma, eu vou deixar uma. Coloquei aqui o get, ó, e aí vai chegar a minha mensagem de teste. Beleza. Então, o básico que a gente precisa aqui para poder usar aqui o Rabbit, acho que é isso. Mostrando a arquitetura, mostrando um exemplo aqui do funcionamento dele, tá? Vamos para a aplicação, então. A gente disponibilizou aí, então, tem o link aí, né, que a gente colocou do trabalho. A gente está usando o mesmo repositório que a gente usou do tech passado, do Game Zone. A gente só incluiu aqui na pasta de Source, a gente vai abrir o projeto no Visual Studio, tem uma pastinha específica para fase 4. E aí a gente fechou todo o escopo do que tem nesse projeto, tá aqui dentro, tá? E aí eu vou lá no Visual Studio, que acho que é mais fácil para a gente ver. Deixa eu só fechar aqui. Vamos do começo. Então tem aqui fase 4. Então a gente comentou lá do consumidor e do produtor. Então a gente criou uma pastinha aqui, uma chamada Consumer, a outra chamada Producer, e aí tem as aplicações principais, né, para poder tratar
esses dois aspectos aí da mensageria, da fila. E a gente tem uma outra pastinha comum que vai ter os outros projetos auxiliares, né? Então, a parte de domínio, infraestrutura, parte de serviços. A gente criou também uma API de parâmetros que a gente comenta depois. E essa parte de inversão de controle, né? A parte de gestão de dependência, certinho, tá? A gente tem uma pastinha aqui de instruções também para ajudar, né? Para reproduzir o ambiente que a gente criou. Então, a partir do banco de dados, aqui ele vai ter os scripts, tá? Basicamente, ele cria a base, né? O Game Store. E aqui cria a tabela, né? De jogos. Vou tirar só esse 2 aqui. Tá, esse de jogos. E aí a gente está usando SQL Server como base de dados para a gente poder ter como evidência, né? Como é que eu sei que essas mensagens estão sendo geradas, estão sendo consumidas? Então, a gente definiu aqui para gravar no banco de dados, que aí a gente consegue evidenciar, né? Foi aquela mensagem, foi consumida e ela foi persistida. E aí eu acho que vale só um comentário. Todos os outros projetos a gente criou as tabelas que a gente precisou, né, para os cenários. A gente criou a parte de relacionamento, a modelagem, né, certinha. E essa aqui, como o foco tá em mensageria, a gente deixou uma tabela mais simples, tá? De jogos. Então ela vai ter aqui as colunas, vai ter lá o nome, o gênero, o preço unitário, console. Eu poderia criar, né, toda a parte de relacionamento de gênero, ter uma tabela à parte, mas a gente optou por simplificar para poder dar o foco em todos os recursos ali de mensageria, tá? Então a gente vai ver, a tabela não tem nada no momento e a gente vai subir o serviço e testar, ver se está funcionando aí para ele poder fazer esse consumo. Então, parte de E, instruções do banco, pode complementar aí, gente, à vontade. então, resumindo, né? Então, você tem uma aplicação que vai criar o produtor, né? Vai jogar para a fila, o consumidor vai pegar essa informação, vai consumir, né? A informação, essa mensagem, esse payload da fila, que vai armazenar no banco de dados. Né? Esse que é o fluxo que a aplicação vai executar. E nesse período, nesse percurso, né? A gente vai ver essa questão do extend, do bind, do skill, do próprio producer e do consumer também. Boa, beleza. Ok, então passando aqui rapidamente, minha camada de domínio, né? A gente vai ter aqui minha entidade do jogo, que a gente vai conseguir criar os jogos, né, usando essa classe, né, para montar os objetos e fazer aí todo o fluxo. E tem um outro aqui para poder pegar o retorno do que está sendo processado. Então eu vou colocar o próprio jogo aqui e algumas flags para poder auxiliar. Se ele processou com sucesso, se ele processou na minha fila de tratamento de erro, na minha fila DLQ. Tem uma parte aqui de parâmetros que a gente criou, pensando numa. Se eu fosse fazer uma extensão do projeto, né? Nosso foco ficou no Rabbit, mas se eu quisesse expandir ele para usar alguns outros mecanismos, igual o Mass Transit e o Azure Service que a gente viu também, a gente conseguiria configurar através desses parâmetros para ver qual deles que iam ficar ativo para a gente poder trabalhar aqui no fluxo da aplicação. Tá? Então, domínio é isso. Infraestrutura vai ser mais simples, que é que a gente já apresentou nos outros techs, né? É a parte do repositório. Então, eu vou ter lá o meu jogo repository, tem a interface dele certinho. E aqui eu vou ter o CRUD da aplicação, né? Então, eu vou fazer atualização, cadastro. Deixa eu pegar aqui todos, né? Exclusão, atualização. E a gente também criou alguns cadastros, por exemplo, para vários de uma vez, né? Então, eu tenho tanto a opção com um objeto, ou então com uma coleção de objetos também, tá? Aí eu criei aqui uma classe apartada só para ter as queries certinho. A gente está usando o Dapper, né? Para simplificar aqui, mas aqui não está. Tem isolado as queries, precisa dar alguma manutenção. Eu altero aqui, não preciso mexer em nada lá na camada do repositório mesmo. Bom, infraestrutura. Aí eu tenho alguns serviços. Então a gente agrupou aqui serviço, por exemplo, de mensageria. Então eu tenho separado o meu consumer e o meu producer. Então aqui ele está focando apenas em tratar as mensagens. E aí, para poder usar no consumer e no produtor, a gente criou um projeto de worker, né? O background service, que a gente vai mostrar depois, utilizando eles. Então, olhando aqui a parte do Rabbit, né? Para o producer, eu tenho aqui o meu producer RabbitMQ, a gente criou a interface para ele. E ele vai ter esse método aqui que vai fazer a publicação da mensagem, né? Então, eu mando aqui
os parâmetros e ela publica para a gente na fila. E a gente puxa as configurações lá do arquivo de configuração, onde eu vou ter o exchange, vou ter a fila, vou ter a minha chave, né? Route aqui para poder saber para onde ele vai direcionar isso, tá? Vou pegar aqui o exemplo aqui do arquivo de configuração. Então eu vou ter aqui, ó, a minha connect string do Rabbit, né, ó, para poder bater lá no serviço. O exchange que a gente mostrou lá na console, né, do Rabbit, a routing key e as filas também. E aí o banco de dados vai estar no que diz respeito a ele aqui no consumer, né, que é ele que vai persistir. Aí vai ter também a connection string dele aqui, né? O Game Store aí tem certinho. Vai mudar só isso, no arquivo de configuração. A gente também, já aproveitando aqui o caminho, a gente criou o fluxo para ele consumir a mensagem. Se der algum problema, a gente vai ter um outro serviço para ele pegar na fila DLQ, da Dead Letter Query. E se der um problema na DLQ também, a gente também criou um mecanismo para ele pegar no arquivo. Então não deu certo ainda consumir as duas filas. Então eu vou gravar as mensagens que derem erro num arquivo um temporário aqui, e aí depois eu processo, tem um outro worker para processar isso no arquivo e armazenar no banco de dados também. Então, aí a gente está criando as contingências da aplicação, né? A gente sabe que acontece falha, né? Nem tudo sai perfeito ali. Então eu tenho esses goleiros da minha aplicação para poder minimizar as perdas de mensagens aí impactar o negócio da aplicação. Beleza. Mostrei então aqui o producer, né? Agora eu vou mostrar o consumer. Na verdade, eu estava no serviço, né? Deixa eu voltar aqui nele, depois eu desço lá nos workers só para ficar certinho. Então tem o producer e aqui eu tenho o consumer do Rabbit. Aí ele tem um pouquinho mais de complexidade. Ele vai ler os arquivos também da mesma forma. Ele vai ter o método aqui que ele faz o consumo. Aí eu criei aqui esse delegate aqui para esse outro método aqui privado, esse consumer message. Então vai chegar aqui para mim a mensagem da fila. Eu vou fazer a leitura, vou transformar isso, né, num objeto. E aí eu vou fazer a minha validação aqui para ver o que eu vou fazer com essa mensagem. A gente criou também uma API para facilitar o teste, né? A gente criou um produtor para gerar várias mensagens, mas a gente também criou uma API para poder fazer isso manualmente também. E aí eu tenho algumas formas de mandar essa mensagem. Pode ser um jogo novo para cadastro, pode ser um jogo que já existe, eu vou fazer atualização, ou então eu vou enviar um evento de exclusão, tá? Então eu vou avaliar o que eu tenho de informações preenchidas para saber o que eu vou fazer com essa mensagem. Então se eu tiver aqui, ela preencheu lá o nome, mas eu não tenho o ID preenchido, então como eu não tenho essa chave, eu vou estar fazendo um cadastro. Se eu já tiver essa chave e tenho as outras informações preenchidas, então eu estou entendendo que eu vou fazer uma atualização. Agora, se eu passar só a chave, não cair nenhuma dessas duas condições, é quando eu vou estar fazendo uma exclusão, tá? Então, o caminho vai ser por onde as mensagens vão chegar, e a partir dos seus valores, né, preenchidos, eu consigo determinar esse fluxo, o que o meu repositório tem que fazer. Qual das 3 operações aqui, tá? E aí, pensando nessa parte de resiliência, contingência, beleza, esse é o meu caminho feliz, né? Ele chegou a mensagem, transformou o objeto e processou no meu repositório. Se der algum problema, aí ele vai cair aqui no meu try, ele vai bater aqui na exceção, no catch, e aqui eu vou fazer a avaliação desse objeto de novo. Então eu vou ver aqui, eu vou serializar ele e eu vou analisar algumas informações aqui. Esse objeto E, se eu olhar aqui no início do meu método, eu tenho esse parâmetro aqui, esse basic delivery event args. Ele tem as informações da minha mensagem. Eu consigo saber, por exemplo, qual que é a minha routing key. Essa mensagem está vindo de qual fila, qual que é a minha regra, né, a minha chave para poder definir a fila. Então eu vou avaliar aqui. Essa mensagem que eu processei, ela não foi da DLQ, ou seja, ela é da minha fila principal. Se ela for da fila principal e dar um erro, aí eu vou fazer aquilo que eu comentei. Eu vou publicar de novo essa mensagem, vou usar o serviço de publicação, só que aí eu criei uma flag aqui, ele vai publicar ela na DLQ. Então ele manda para minha segunda fila. Beleza. Mas pode acontecer de eu processar a mensagem e ela já ser dessa fila morta da DLQ. E mesmo assim deu erro.
Então, se ele caiu aqui, continua com erro, eu não vou mandar de novo na DLQ, porque pode ser que dê o mesmo problema. Então, aí eu mudo a estratégia, tá? Então, se você já processou, se ele contém aqui a DLQ no nome, né, da routing key, então ele vai gravar no arquivo de texto. E aí depois o meu serviço de arquivo, aí ele processa essa outra parte da aplicação, tá? E aí no finalzinho aqui, aí ele tem esse método desse objeto de canal, que é o ACK, que é o Acknowledgement, né? É o cara que confirma a mensagem. Consumir ela, quando ele executar esse ACK, ele remove a mensagem da fila. E aí lá no, se eu olhar aqui na minha console, opa, tá aqui. Aí ele vai diminuir uma mensagem da minha fila aqui. Então essa mensagem estava com 1 ia ficar 0, porque ele ia remover da fila, tá? Então são esses caminhos. Enquanto o meu publisher está só mandando a mensagem, o meu consumer está consumindo ela, mas ele está fazendo essas tratativas também. Para a gente garantir aí que vai fechar essa conta, né, do fluxo. É isso, então. Aí a gente criou as outras classes aqui para estender, né, para o Azure, para o Mass Transit, mas o foco está no Rabbit, tá? Nessa apresentação que a gente está fazendo. Beleza, então o serviço vai ser isso. E aí aqui eu tenho o consumer, né? Eu criei os workers. Então o que, que ele muda de uma aplicação, console? Quando eu crio ele, ele tem aqui a classe program. Eu monto aqui o objeto de configuração e eu vou configurar esse host aqui, dessa interface iHost. Então a partir dela eu consigo definir aqui o objeto de configuração para eu poder depois criar a minha injeção de dependência. A gente vai mostrar o projeto dele. E aqui eu defino uma classe que vai ser o meu serviço, que vai ser hosteado. Aí ele vai ficar rodando de tempos em tempos lá, que é o meu worker, tá? Então, se a gente for dele, aí eu vou ver que ele herda dessa background service. Então, ele que faz ele ser um serviço que fica rodando lá, literalmente em background, né? Então, geralmente o pessoal utilizava bastante estratégia. Quando eu tenho algum mecanismo, algum serviço que eu preciso ficar processando várias coisas, eu uso esse tipo de projeto para poder dar conta do recado aí e processar, tá? Então, o do consumer, ele tem esse método de execute, aí ele tem aqui um looping, onde eu vou controlar de quanto em quanto tempo, através desse método delay aqui de task, de 5 segundos, 10 segundos, 50 segundos, qual que é o tempo que ele vai rodar, e aí aqui eu vou chamar esse método process, que é onde eu chamei aquele serviço que eu mostrei lá, né? Ele está na camada de serviço. Então ele vai pegar esse meu serviço e consumir a mensagem. E aí tem toda a injeção aqui, né? Eu faço a configuração da interface, injeto aqui no meu worker, né? Para poder fazer a utilização dele. O producer vai ser a mesma coisa, tá? Se eu for aqui no meu producer, indo na classe worker, ele tem mais algumas interfaces, né? Que eu coloquei aqui, mas aí ele tem também o método execute, vai chamar aqui o meu método interno aqui de processamento, e aí ele vai fazer o publish, né? O cara que publica na minha fila. Esses parâmetros aqui é o que a gente criou para poder controlar qual que vai ser o serviço que vai estar vigente, né? Vai ser o Rabbit, vai ser o Mass Transit ou vai ser o Azure, tá? Aí a gente vai mostrar agora ele funcionando. E aí, só mostrando aqui, a gente criou duas estratégias para gerar mensagens, né? O produtor. A gente criou uma API e a gente faz isso na mão, a gente vai mostrar uma vez. Só que para ficar mais interessante, ter um volume maior de mensagens, a gente criou um produtor que ele gera as mensagens, ó, aqui, no caso, deixa eu ver o tempo aqui, cada 5 segundos, ele chama esse método e ele vai gerando de 10 em 10 mensagens. Poderia aumentar isso para 50, 100. E aí, para ele definir para mim as informações, o que vai ter no meu jogo, qual é o nome do jogo, qual que é o tipo dele, qual que é a console, a gente criou um serviço só para gerar isso para a gente, tá? Então, eu tenho aqui, na parte do comum em serviços, eu tenho esse generator, então aqui ele vai criar para mim o nome dos jogos. Então, a gente quebrou em alguns métodos, né? Um cria um nome, outro tipo, o preço baseado num valor mínimo e máximo, né? Ele define o valor também, e qual vai ser a console. Então, a gente está usando essa classe random para ele puxar aleatoriamente, né? Puxa aqui para mim qual vai ser a console. E o nome, a gente fez algumas combinações aqui. Prefixo. Alguns prefixos, algum contador ali também para ele poder adicionar como sufixo, igual, por exemplo, FIFA 23, 24. Então, ele vai puxar um sufixo aleatório e tem alguns nomes aqui, só para ele poder gerar para a gente o objeto, tá? Umas regrinhas que a gente fez aqui. Beleza. E aí, para poder testar isso, a gente consegue
através aqui do botão direito na Solution Properties, definir quais são os serviços que eles vão ser executados, tá? Então, eu vou desabilitar, por exemplo, o Consumer, porque eu quero ver essas mensagens chegando e ficando ali na fila, né? Então, a gente vai testar primeiro a API, tá? Eu habilitei, então, só ela. Deixa eu ver se tem mais alguma. É a API mesmo, né? Ok. Vou startar ela. Enquanto ela sobe, eu só lá no banco, ó, só confirmando aqui que não tem nada na minha base, tá? Subindo a aplicação. Beleza. Então ele subiu aqui pra gente a API, né? Produtora de mensagens. A gente configurou o Swagger, né? Fez todo lá o. Colocou o pacotinho do Nugget, fez a configuração lá no projeto de configuração. Então aqui eu consigo fazer as ações que eu comentei. Então, fazendo aqui o post do meu jogo. Então, eu vou definir aqui as informações. Por exemplo, FIFA 23, Sport, sei lá, 89,90, PS5. Acho que o PS5 tá muito barato, né? Um PS4 tá mais barato para ele. E aí eu não execute. Ó, então ele deu um 200 aqui. Ele falou que processou e isso ainda não foi pro banco, né? Porque eu mandei para minha fila, né? Show. E você Então, pode testar aí aquele get, né? Se fazer o get lá no Swagger, vai retornar, vai retornar vazio, né? é que Eu esse fiz get teste também. aqui, ele tá só para, ele não tá buscando a informação, ele tá só para mostrar que a aplicação tava no ar. Acho que é só uma mensagem que ele coloca. Depois pode até incluir para ele fazer, é só falando que é a API de jogos. Mas beleza, vamos lá no Rabbit, a gente consegue ver aqui, ó. Ó, aumentou uma mensagem, tá vendo? Se eu entrar aqui na fila, a gente consegue consumir ela aqui, ó, colocar para ele pegar um get message. Aquela primeira de teste que a gente mostrou no início da apresentação. Ó, aí o segundo tá aqui, ó. Então tá na fila, tá esse cara aqui, ó. Então já dá para o nosso consumer que a gente criou processar esse cara também, tá? Beleza, só que ficar mandando um por um aqui, né, ia ser meio maçante fazer isso. Então a gente vai otimizar aqui o processo. Então a gente vai subir agora o producer e ele vai gerar algumas mensagens pra gente. A gente valida elas ali e depois a gente sobe o consumer também, tá? Vamos lá. Então parei aqui a aplicação. Estou em Properties. Então vou desabilitar a API. E aí eu vou subir aqui o Producer. Só confirmar não tem mais nenhum. Boa. Ok. E o Producer já sobe mais rápido que a API, né? Então, quando ele está rodando o background service, ele roda como se fosse um projeto de console, né? Então, ele vai abrir a telinha preta e vai ficar rodando lá. Ó, ele iniciou, aí ele começou a execução, e aí ele vai gerando para a gente as mensagens, né, os jogos, e já vai mandando, publicando na fila, tá? Aí de 5 em 5 segundos ele vai dando a carga, né? A gente vai ver que ele está atualizando na tela. Se a gente for lá no Rabbit, aqui nas filas é mais fácil para ver. Ó, já tenho 32 eventos, né? E aí vai aumentando, ó. Eu consigo configurar a atualização da tela aqui, né? Cada 5, 10, 30 segundos. Ó, 42 itens. Opa. Então já tem, ó, bastante coisa rolando lá. Para ele, e eu parei, eu não vou perder essas informações. Elas estão persistidas na minha fila. Tá salva aqui, né? Ó. Tenho 62 mensagens. E só confirmando, ó, nada no banco ainda, porque eu não estou consumindo ainda elas. Beleza, então vamos agora para o consumer. Vou subir ele. E aí ele vai fazer a leitura de cada mensagem para gente. Beleza. Subindo, consumer. Ó, então tinha 72 mensagens. Aí quando ele iniciar, ele já vai pegar na pancada que todos esses caras vai fazer o processamento delas.
Tem tempo de start, né, da aplicação. Ó, começou a rodar. Vamos ver aqui. Eita, deu uma falha no arquivo. Tá processando. Teve um que deu falha, então possivelmente ele vai direcionar esse cara. Vamos ver aqui. Ó, tá processando as mensagens. Beleza. Vou atualizar aqui pra ver. Saiu aqui já. Ele já processou todos. Foi no início só. Vai subir o serviço. Aí, beleza. Então vamos ver aqui as mensagens. Ele entrou aqui, ó, 68 itens. Tem só uma validação que eu coloquei para ele não ficar cadastrando o jogo repetido. Então ele olha o nome, né? Então, se já tiver um FIFA 23, aí tem, como ele gera aleatório, né? Se tiver, por exemplo, 2 FIFA 23, ele não vai cadastrar de novo, tá? Então, pode ser que ele gere 70, mas ele cadastra 68 por causa disso. Se tiver repetido ali, ele não vai entrando, tá? E aí ele fica lá parado aguardando mais mensagem para poder processar. Vamos subir os dois agora. Deixar ele gerando as mensagens e consumindo tudo. Ia comentar isso daí agora, para subir os dois juntos. Aí você pode até fazer o que, André? Talvez dar um truncate na tabela. Isso aí, para pegar o segundo cenário. Isso aí, boa. Isso. Consumer, producer, tá os dois. E aí eu vou dar um truncate aqui. Tenho nada, né? Então vamos lá. Beleza, dando play. Subindo consumer, subindo producer. Então ele começou a gerar aqui as mensagens no produtor, batendo aqui no consumer. Eu acho que não dá nem tempo de aparecer. Tá aparecendo assim. Aparece a mensagem, já tem 10 ali. E aí sumiu, porque ele já foi consumido, né? Eu consigo ver um pouquinho mais de detalhe entrando na mensagem. Tem um gráfico aqui que ele vai mostrando, né? O que vai acontecendo. As mensagens vão entrando, quando ele sai, ele vai zerando. E aqui tem também a parte do AC, né? O que ele está consumindo, né? Ele vai dando pico conforme tem as mensagens e vai consumindo também. Beleza. E aí vai gerando. Se eu deixar ele ligado aqui, vai embora. Vai gerando as consumers, as mensagens para o consumer e o produtor. E aí na base a gente consegue ver aqui, né? Ó, tem 100 itens já, então, que já passaram no fluxo. Né, o meu count aqui, aí ele tá cadastrando, tá entrando aqui e tá funcionando. Então, tanto os dois lados, né? Produtor, consumidor, fazendo tratamento. Deixa eu só mostrar, faltou aqui, enquanto ele deixar ele rodando, o projeto que faz a configuração, né? Aqui em comum, esse de configuração, versão de controle. Então, a gente criou aqui a classe, né? Startup. E aí tem esse método principal, configure. E a gente deixou ele parametrizado para poder servir todas as aplicações que a gente fez. Tanto a API que usa o Swagger, a aplicação do Producer e o Consumer que utilizam o Rabbit e a aplicação do... Depois eu mostro também o worker de arquivo. E aí eu deixo parametrizado aqui, né? Ó, se a pessoa vai querer, quando a pessoa, né? A aplicação, quando for API, eu vou habilitar o Swagger, só faz sentido habilitar o Swagger quando for uma aplicação web da API, né? O Rabbit é quando for trabalhar com isso, né? Então, esse aqui é o principal. E aí eu quebrei alguns métodos para facilitar, né? Então, ele analisando aqui o Swagger, se eu habilitar o Swagger, aí ele vai chamar o método que faz só a configuração do Swagger para ele funcionar. Né? Tem todos os parâmetros aqui que eu preciso. E aí, para o Rabbit também, ele monta aqui, então, ele puxa a connection string do Rabbit. Através disso, ele monta lá o que ele chama de Connection Factory,
a partir dessa fábrica, né, de conexão, eu crio uma conexão do Rabbit, e com essa conexão do Rabbit eu vou criar um que a gente chama de model, que é o meu canal, meu channel. E aí esse canal que eu vou passar, eu vou injetar ele no meu serviço, tanto no meu producer quanto no meu consumer. Eu passo aqui esse RabbitMQ Channel, né? E aí eu consigo, através dele, fazer tanto a publicação quanto o consumo das mensagens, tá? Deixa eu só voltar lá de novo, só para exemplificar pelo do producer mesmo. Então, ó, tem aqui o canal, e aí eu utilizo ele, ele tem um método aqui que faz a publicação, né? E aí eu passo os parâmetros que eu vou recebendo aí. E aí pro consumir a mesma coisa, tá? Beleza, vou parar aqui o serviço, tem bastante mensagem já. Para o consumer também. Aí beleza, ó, 328 mensagens. Aí tem algumas partes complementares que a gente fez, né? Então a gente criou também uma API, pensando se a gente fosse, né, abordar os outros serviços, que ali no requisito a gente podia escolher um dos serviços para fazer, né? Mas se a gente fosse ampliar para usar o Azure Service Bus, usar a implementação usando o Mass Transit, né, que é mais agnóstico, né? Eu consigo tratar diferentes tipos de mensagem, de filas, tanto o Rabbit, Kafka, ou o próprio Azure Service, daria para tratar com ele. Então daria para habilitar e rotear nossa aplicação para ficar dinâmica, né? Então ele tem aqui na parte comum, tem essa API de parâmetros. Vou carregar ela só para mostrar aqui a ideia. E aí através dela a gente conseguiria fazer essa configuração, tá? Deixa eu desabilitar o consumo. Producer, subir só essa parte dos parâmetros. Aqui, parâmetros da API. E aí ele vai setar tem uma classe, né, que tem as 3 propriedades. Habilita o Rabbit, habilita o Mass Transit, habilita o Azure Service Bus. Que aí ele mostra. Quanto ele carrega ali, dá para tempo de mostrar ela. Dentro do domínio, né, tem essa parte de parâmetros globais. Cliquei errado. Aqui. Então, dependendo do que eu clicar ali, qual vai ser o meu endpoint da minha API, ele marca a flag que vai estar vigente aqui, né? Esse ele já carregou. Acho que não deu play aqui. Agora vai. Então aqui eu tenho uma outra API, né, diferente daquela produtora. Então aqui eu consigo configurar. Eu vou usar uma Strength, Service Bus, e aí basta disparar o get aqui, que ele vai marcar. Vai marcar lá aquele booleano, né? Opa, tá habilitado o Rabbit, tá habilitado os outros serviços, tá? Mas, de novo, aqui o nosso escopo tá no Rabbit, é mais uma forma que a gente teria para expandir a aplicação, tá? Acho que são esses pontos. A gente viu aqui que rodando a gente não teve problemas em processar a mensagem na fila, então acabei não usando o DLQ, né? Mas tem o serviço também, aqui ó, do consumer, da DLQ, ele vai ser igualzinho o do meu consumer principal. O que vai mudar é que quando eu passo aqui o meu serviço, eu mando a flag como verdadeiro, como true, e aí o meu serviço sabe qual que ele vai consumir, né? Qual das filas. Aí olhando aqui o serviço aqui em comum, services, a parte de mensagem, aí eu vou ter aquela flag e ele analisa ela, né? Então, ó, consumer DLQ. Se ela estiver ativa, então eu quero consumir da minha fila morta, então ele vai puxar esse parâmetro aqui, ó. Tem a fila DLQ, que é aquela segunda. Por enquanto ali ela não carregou nada, né? Essa daqui de DLQ. Se não, vou consumir da fila principal, ele vem dessa. A gente pegou algum erro ali na hora de processar, na hora de persistir nos dados, dava algum erro, aí eu ia perder a mensagem. E aí a gente conseguia colocar no DLQ. Acho que dá para mostrar aqui. Se eu entrar aqui na camada dele persistir, no cadastro mesmo, deixa eu ver aqui. Tá. Na hora como ele estava executando a consulta, aí ele estava se perdendo ali. Se não me engano, acho que foi quando eu fiz a atualização. Deixa eu só confirmar aqui.
Porque eu faço uma validação na aplicação, né? Então, por exemplo, eu pesquiso se o nome dele se já existe na aplicação. Eu estava usando essa query e eu não estava tipando ele. Isso daqui, por exemplo. Então, dá até para a gente alterar aqui, só para demonstrar. Desse jeito aqui. Pesquisar pelo nome, eu vou deixar o do ID também. Então, sem tipar, o retorno, ele funciona também. Só que quando eu estou processando um volume grande de massa de dados, aí ele estava dando erro. E até descobrir isso aqui, né? Então a gente implementou a parte da estratégia da fila. Vai dar para a gente exemplificar aqui, ó. Deixa eu só compilar ele de novo e subir a aplicação. A gente vê se acontece o erro, porque a gente consegue mostrar funcionando a fila DLQ, né? Vamos vir aqui. Tá, então eu tirei aqui esse tratamento dele transformar, né, explicitamente. E aí eu vou subir aqui o consumer e o producer. Eu acho que aí dá para reproduzir esse cenário que eu comentei. Sobe consumer, minha API aqui não precisa. E o producer também. Beleza. Subindo o producer consumer, deixa eu só truncar a tabela aqui rapidão também. Beleza. Então eles vão subir. Beleza, então o producer está gerando aqui as mensagens. O meu consumer tá rodando, tá indo tranquilo. Deixa eu ver se ele vai acontecer alguma falha aqui. Ó, teve alguma falha, tá vendo? Então tá funcionando normal, mas por causa daquele aquele bem específico aquilo, né? Ele não tratar, ele não consegue fazer a conversão. Ele se perde, e não é sempre, é para alguns casos, né? E aí eu acabaria perdendo essa mensagem, né? Então, o que a aplicação está fazendo? Está batendo aqui na minha fila principal. Quando ocorreu aquele erro, ó, ele está salvando na minha fila DLQ. Ó. Então, aí eu não perco esses caras. Se eu fizer aqui o get, para ver, acho que tinha 4 mensagens. Ó, então, eu tenho essas mensagens salvas aqui. E aí entra aquela parte que eu falei de resiliência da aplicação, né? Beleza. Aí, como é que eu faço para poder que elas sejam processadas? Deixa eu encerrar aqui. Aí, bastaria eu ter o serviço que processa a DLQ, para ele também funcionar, né? Cadê o Visual Studio? Tá aqui. Então, aí eu subindo ele ia tentar fazer o consumo. Se desse algum problema ainda, eu teria o worker do arquivo, né? Gerenciador de arquivo para poder processar a mensagem. Aí, nesse caso, acho que você pode até fazer ele para processar a DLQ, do jeito que está ali, ele vai cair no erro e vai gerar o arquivo para a gente, certo? Isso. Essa é a ideia. Cadê? Deixa eu enxergar aqui DLQ. Aqui em cima. Beleza. Só ver se tem mais nada aqui. Beleza. Então ele não conseguiu aqueles processar, né? Então o consumer vai tentar, como está sem aquele tratamento que eu comentei ali de transformar, né, explicitamente, aí pode ser que ele deu erro também. E a gente já testa nossa segunda estratégia ali, né, de tratamento de fila também. Esse pelo arquivo, né? Beleza. Ó, ele deu o mesmo caso, né? Beleza, vai tentar tratar. Deixa eu só finalizar aqui. Aí deixa eu só pegar o diretório no ctemp. Report DLQ. Ó, então ele gerou aqui, ó. Report messages DLQ. Deixa eu só pegar aqui o arquivo. É bom que a gente já consegue abordar tudo, né? Todo o caminho, até as tratativas, ó. Então, tô aqui as mensagens, ó. Beleza, consegui persistir elas em arquivo, tá salvo. Então, eu não perco também elas. E aí eu vou mostrar agora ele rodando. Não é de mensageria exatamente, mas é dessa estratégia
do arquivo que eu comentei, né? Então, vou rodar agora o worker. Ele vai pegar do arquivo. Aí deixa eu só truncar a base de novo, só para a gente ver esses caras entrando aqui no arquivo, né? Então, trunquei minha tabela, beleza, não tem nada. Aí, vamos lá. Desabilitar o DLQ. E aí eu vou ter meu consumer file. Eu só vou remover esse de banco, porque o banco é o que ele gera de evidência depois. Isso aqui é de teste antigo, mas esse é o que gerou agora, né? Ó, vou tratar o da DLQ. E ele gera um arquivo de evidência, o que ele persistiu no banco. Beleza, iniciou o serviço. Aí ele vai começar aqui. Aguardando. Beleza. Rodando, acho que agora ele foi. O outro arquivo chamava de DLQ, né? Então ele leu o outro arquivo, aí ele remove e ele cria esse arquivo de report message DB, né? Só para reportar o que ele já gravou. Deixa eu só abrir o arquivo também aqui, em outra janela. Tá aqui. Aí ele já grava e grava até com o ID que ele já salvou na base, né? Beleza. Então ele conseguiu pegar lá as mensagens e gravar. Vamos ver no arquivo agora. No banco, né? Só para ter certeza. Então tá aqui. Ó. Beleza. Então tá funcionando também essa tratativa para o arquivo, tá? E aí, vamos só deixar aqui no repositório certinho ele tipando aqui a minha consulta André, para ele não quebrar aqui. André, Beleza. Pode falar. André, vamos fazer o seguinte, gera de novo assim, para ele quebrar, para cair na fila do DLQ, e aí a Aham. gente acerta E o tem testa tipo, né? DLQ, né? Isso, tá, essa DLQ ela processando também. Boa. Pode ser que vai fazer então. Quebra de novo. Tá. Remover então aqui pelo nome. Que ele acabou fazendo pelo arquivo, né? Boa. Esse S aqui tá voando aqui. Boa, beleza. Deixa eu só truncar aqui a tabela também. Vamos lá. Então subiu o consumer e o producer. E aí, se ele quebrar o cara, a gente para e trata dele aqui. Consumer, producer. E não tem mais nenhum. Beleza. Boa. Então o producer tá vindo aqui, o produtor sempre vem. De boa, vamos ver o consumer aqui. Deixa eu ver se teve algum já. Bom, dá para olhar a fila também, né? Ó, por enquanto, estão tudo. Será que ele não pegou compilado? Porque agora. Ah, aconteceu. Tá vendo? Aqui não é sempre, né? Às vezes acontece. Beleza. A gente tem um cara. Deixa eu ver se aparece mais algum. Ah, tem sim.
Beleza. Aqui ele ficou. Tem esse cara aqui. Para o consumo. Tem 4 itens já. Boa. 5. Aí vamos acertar e a gente chama o consumo. Ok. Aqui também. Tá, nome. Jogo, tipo, todos, né? Até esse SV a mais. Beleza. Foram todos aqui, né? Tá. Agora vamos subir o DLQ. Vamos ver se essa fila funciona. Essa fila morta, talvez mesmo. Compilou, ali é do outro projeto. Beleza. Não. Aqui também não por isso. Deixa só DLQ, mas deixa eu só confirmar se eu já trunquei a base aqui, né? Não, beleza. Truncar, e aí eu tenho as 4, tem 6. Acabou ficando umas outras também na principal, mas ele vai processar só a DLQ. Deixa eu entrar aqui, só para a gente ter como evidência também o DLQ. Vou puxar as mensagens aqui na console também, tá? Beleza. Bora subir a DLQ. Já foi, né? Foi. Foi rápido. Ó, não tem mais nada na DLQ. Então, estratégia, consumo ali. Foi também, tá aqui, ó. Conseguiu pegar as mensagens desse cara. Boa. Então a gente conseguiu testar aí o fluxo, né, de ponta a ponta, produzindo, consumindo, usando essas estratégias, né, de resiliência de aplicação, usando até a parte de arquivo também. E a gente conseguiu aplicar aí, né, os conhecimentos aí de uma parte que a gente estudou nessa fase, né, da parte de mensageria, que é bem importante para as aplicações, para escalar, poder lidar com um volume grande aí, né, de dados. Mas é isso. Se quiserem complementar alguma informação aí, à vontade também. Acho que é isso daí mesmo que você completou, né? Que a gente passou por vários pontos aí, atendeu, acho que até um pouco mais ali, né, do que era esperado com essa resiliência aí. Acho que tá bem dentro ali do que tá pedindo no TEC, né? Boa. Acho que é isso, então. Valeu aí, pessoal. Valeu, grupo. E aí, esperamos a avaliação e nossa nota bonita em Isso breve. aí. Aí. No aguardo agora da uma nota. É Isso isso aí, galera. Parabéns aí. Valeu, pessoal.